Olá, bom dia a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui para fazer esta lição. É uma lição também muito importante, uma lição preciosa da nossa revista Compromisso. E hoje é a lição de número 7, que tem como título Após a Conquista e Ocupação da Terra. Nós estamos estudando a história de Josué e como ele conquistou a terra de Canaã, e hoje nos deparamos aqui com a ocupação e alguns problemas, algumas dificuldades que aconteceu com o povo, até mesmo, e em razão disso, a repreensão que Deus faz ao povo de Israel. Nós vamos aprender aqui algumas lições, inclusive para a nossa vida, né? Tirando dessa lição alguns conceitos, algumas lições para a nossa vida. Eu quero ler inicialmente o nosso texto áureo, que está no livro de Juízes, capítulo 2, no verso 10, que na versão que eu tenho aqui diz assim: E também toda aquela geração foi reunida aos seus pais, e eis que se levantou outra geração depois deles, que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que ele havia feito por Israel. Então, o livro de Juízes menciona o fato de que uma geração havia já morrido, né? E foi levantada uma outra geração que não conhecia a Deus, não conhecia os seus feitos, por alguma razão, creio que pela desobediência mesmo, ou talvez pela negligência dos seus pais de não passarem as informações. É possível isso também ter acontecido. Eles não conheciam Deus, nem conheciam os feitos, né? Aquilo que Deus havia feito pelo povo de Israel. Então, nós vamos orar, antes de mais nada, pedindo a direção do Eterno sobre a nossa vida. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esta lição e pedimos a tua direção para que tudo que vamos falar aqui e também aquilo que será ouvido, né, pelas pessoas que nos assistirão, ó Deus, que tenha também a direção do Senhor e dê ouvidos sensíveis para que a tua palavra possa entrar em cada coração e fazer mudança, transformação para a glória do teu nome. Muito obrigado por essa oportunidade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vamos não demorar muito na lição de hoje, porque é uma lição que trata muito da história, né? Da história. E eu vou ler aqui algumas coisas que nós encontramos na lição, porque não dá para guardar tudo, né? Tem muitos nomes aqui, muita coisa, não dá para guardar tudo. Mas nós vamos focar muito aqui em coisas práticas, em lições práticas, mais aqui na conclusão dessa lição, que fala profundamente ao nosso coração. Primeiro nós vemos aqui o seguinte: este primeiro capítulo orienta o povo por meio das palavras do Senhor Deus sobre quem iria guerrear primeiro. No segundo capítulo, veremos o povo sendo repreendido pelo anjo do Senhor e mostrando as consequências a respeito do afastamento de Deus. Bem, o autor menciona aqui, quem fez a leitura, né, diária do primeiro e do segundo capítulo do livro de Juízes, você vai perceber essa preocupação do povo em quem iria conduzir, quem iria guerrear, quem estaria à frente para vencer as batalhas que ainda ainda iriam acontecer. No capítulo 2, nós vemos então uma repreensão de Deus, né, através de um anjo, uma repreensão ao povo de Israel, porque o povo de Israel
fez muitos pactos, muitos acordos e deixou muitos povos viverem entre o povo de Israel, porque a ordem era aniquilar todos. A ordem era não deixar ninguém vivo a não ser o povo de Israel. E nós encontramos aqui as tribos de Judá e Simeão, que diz assim: as palavras iniciais de Juízes podem ser interpretadas como significando eventos ocorridos após a morte de Josué. O povo consulta ao Senhor sobre quem iria pelejar contra os cananeus. A resposta do Senhor foi que seria a tribo de Judá. Judá e Simeão uniram-se contra Adoni-Bezeque, registro feito nos versículos 3 ao 8, do primeiro capítulo. Judá conquista a região montanhosa, o Neguebe e a Baixada. Os cananeus que habitavam em Hebrom foram perseguidos por Judá e Josué aniquilou os anaquins em Hebrom. Aqui nós vemos então a concretização de mais uma vitória das tribos de Judá e Simeão e, sem dúvida nenhuma, foram autorizadas, foram com a ajuda de Deus. Nesse primeiro ponto aqui, eu quero ler somente o que está lá no finalzinho. Quem tem a revista ou quem acompanha, nós encontramos assim: os filisteus tinham carros revestidos de couraça de ferro, eram invulneráveis aos ataques dos armamentos leves dos israelitas. Vale a pena a gente pensar aqui o seguinte: essa guerra que hoje nós encontramos aí entre Israel e a Palestina, a chamada Guerra Santa, que de santa não tem nada, porque não existe Guerra Santa, mas é uma guerra muito antiga, por posse de terras, de poder e tantas outras coisas que vem desde essa época. É interessante que os filisteus, eles tinham, eu diria, os caveirões, hoje nós conhecemos como os caveirões, e eles foram, não foram vencidos, porque eles tinham carros, como diz aqui, carros com couraça de ferro, e as armas dos israelitas não conseguiam vencer aqueles carros que eram de ferros, e acabou que os filisteus eles tiveram assim eu diria alguma vitória, e conviveram com o povo de Israel ao ponto de ser um grande problema para Israel, e a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Depois nós encontramos a casa de José. Nesses 8 versículos temos a captura de Betel por meio de uma cilada. Manassés não consegue expulsar os cananeus de Bet-Seá, Taanaque, Dó, Ibleão e Megido. Há também o fracasso de Efraim ao tentar expulsar os cananeus de Gezer. As 12 tribos de Israel eram os 12 filhos de Jacó. A tribo de Levi foi separada para o ministério sacerdotal. Eles não receberam herança. Faltava uma tribo. Então a tribo de José foi dividida em 2. Cada parte foi chamada pelo nome de um de seus filhos, ou seja, Efraim e Manassés. Apenas há essa menção aqui sobre essas 12 tribos, porque a tribo de Levi não recebeu nenhuma herança, não tomou posse de nenhuma terra, porque eles tinham ministério sacerdotal. Mas as 12 tribos de Israel, elas foram compostas pelas tribos de Efraim e Manassés. Bem, outras tribos. A tribo de Zebulon também fracassou em expulsar os habitantes de
Quitron e os de Naalol. Os cananeus ficaram habitando no meio deles e foram sujeitos a trabalhos forçados. Da mesma forma, a tribo de Azer, ou Asser, não expulsou os habitantes de Aco, nem de Sidom, nem de Alabe, nem de Aquisibe, nem de Elba, nem de Afeca, nem de Reobe. A tribo de Naftali também não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate. Bem, um pouco da história, né? Mas o que é importante aqui a gente mencionar é o seguinte, é o fato de que as tribos de Israel, as 12 tribos, eles tomando posse da terra, eles tinham o dever, a ordem, a obrigação, né, a liberdade de aniquilar todas aquelas nações, todas aquelas cidades, todo aquele povo que não fosse o povo de Israel. Essa era o objetivo. Só que eles foram fazendo alguns acordos, né? Alguns foram se pactuando, foram permitindo que aquele povo vivesse entre eles, e isso trouxe para o povo de Israel uma consequência ou consequências ruins, porque Deus, devido ao envolvimento do povo de Israel com as outras nações, os outros povos, isso, envolvimento porque adoraram aqueles deuses, envolvimento porque se esqueceram dos feitos do Deus verdadeiro, envolvimento porque eles passaram a dividir algumas coisas, alguns bens, e isso causou, não é, pela permissão do próprio Deus, por causa da desobediência, isso causou a ira de Deus, o furor de Deus sobre aquele povo, e Deus então deixou que eles ficassem, que eles vivessem ali, vivendo ali entre eles. Mas Deus disse, olha, esse fato, esse povo que não é o povo de Israel, esse povo vai ser um problema, um problemaço na vida de vocês, não é? Então, essa é uma das lições que nós tiramos para a nossa vida, é que quando nós permitimos que o pecado comece a entrar na nossa vida, coisas erradas comecem a entrar, a gente fazer pactos com pessoas ou com o pecado, isso traz para nós grandes consequências, mas nós vamos ver isso lá na parte no final dessa lição, tirando lições para a nossa vida. Eu gostaria também de mencionar aqui, o anjo do Senhor repreende os israelitas. O anjo do Senhor, nós encontramos isso em Juízes, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. O anjo do Senhor relembrou a promessa feita aos pais dos israelitas, que era tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Ele lembrou aos israelitas o que Deus havia feito. No capítulo 2, verso 1, parte B, diz assim: nunca desfarei minha aliança convosco. Ele disse para não fazer aliança com os habitantes daquela terra. Era para derrubar os seus altares, mas infelizmente a voz de Deus não foi ouvida. Foi isso que eu disse há alguns instantes, né? É que o povo de Israel, eles fizeram aliança com o povo da terra. Eles se aliançaram, eles se pactuaram, e isso caracterizou-se como uma desobediência. Não ouviram a voz de Deus. Nestes 5 versículos, temos uma acusação e a resposta do povo. Eles haviam entrado em relações pactuais com os cananeus e não haviam destruído os ídolos pagãos. A sentença foi que, por causa da rebeldia, os povos da terra não seriam expulsos, seriam seus adversários. Deus não expulsaria os cananeus, os deuses deles seriam uma armadilha.
Após ouvir o anjo do Senhor, o povo chorou em alta voz e chamaram aquele lugar de Boquim e ofereceram sacrifícios ao Senhor. No outro tópico desta lição, fala sobre a infidelidade de Israel. Nós vamos ver isso em Juízes capítulo 2, do verso 6 ao verso 23. E eu leio aqui o seguinte: após a morte de Josué, com a idade de 110 anos e o seu sepultamento, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor e não viram o que ele havia feito por Israel. Irmãos, infelizmente, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram aos Baalins e abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, e seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Com essa atitude, eles provocaram a ira do Senhor. Eles abandonaram o Senhor e cultuaram a Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos saqueadores que os roubavam. Foram entregues nas mãos dos inimigos e não puderam resistir. Foi nesse período que o Senhor levantou juízes que os livraram das mãos dos saqueadores. O povo era rebelde e não ouviram os juízes, mas se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Vale a pena mencionar que eu diria que isso é uma realidade, né, até mesmo entre o povo de um modo geral, até mesmo das nossas gerações, nosso povo hoje, né? O povo de Israel era sempre assim, por um tempo se arrependia e daqui a pouco fazia todo erro de novo. Então eles se arrependiam e estavam novamente errando. Era a rebeldia que é pertinente ao ser humano. Infelizmente, isso acontece ainda em nossos dias. O ciclo dos juízes era assim: quando o Senhor levantava um juiz, ficava ao lado dele e livrava os israelitas das mãos de seus inimigos durante todo aquele juiz, toda a vida daquele juiz. O Senhor tinha compaixão deles, em razão do seu gemido por causa dos que o oprimiam e afligiam. Verso 18. O texto dos versículos 19 a 21 diz: mas depois da morte do juiz, voltavam atrás e tornavam-se piores do que seus pais, seguindo outros deuses, cultuando-os e o adorando-os. E não abandonaram suas práticas, nem sua obstinação. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele disse: visto que esta nação desfez a aliança que fiz com seus pais e não deu ouvido à minha voz, não expulsarei mais de diante dela nenhum das nações que Josué deixou quando morreu. Deus desejava que por Israel a prova. Talvez fazendo isso, eles guardariam o caminho do Senhor e conseguisse andar nesse caminho como seus pais tinham feito. Foi permissão do Senhor que aquelas nações ficassem na terra e não os expulsou logo, nem os entregou nas mãos de Josué. Então aqui nós encontramos esse grande fato, né, de que o castigo então do povo de Israel teria que conviver com aquele povo, porque eles negligenciaram uma ordem. Deus então diria que ele sentenciou a que o povo permanecesse junto àquelas nações, e seria uma grande prova, né, para eles. Eu penso, irmãos, que esse é um grande desafio para nós, que nós somos igreja, né, e a igreja ela precisa conviver no meio deste mundo, no meio de tanta coisa, e é uma grande prova, é um desafio para nós
não perdermos a nossa fé em meio a esse mundo tão depravado, tão pecaminoso, tão pecador como tem sido em nossos dias. Bem, para a gente concluir a nossa lição, e eu quero ler aqui o que está na conclusão, porque a própria leitura já vai ser bem de grande entendimento para nós. Diz assim: podemos aprender muitas lições nesse início dos capítulos do livro de Josué, do livro dos Juízes, aliás. Após a conquista e ocupação da terra, percebemos um declínio na adoração ao Deus de Israel. O povo começou a aproximar-se de ídolos feitos por mãos de homens. O versículo 10 menciona que nasceu outra geração que não conhecia o Senhor e nem a obra que ele fizera. Triste realidade que o povo de Israel enfrentou, e é um sinal de alerta para todos nós. Precisamos sempre lembrar a próxima geração dos feitos e maravilhas do Senhor para não corrermos o risco de levantar uma geração como esta geração de Israel. É preciso sempre enfatizar a importância da leitura da palavra de Deus, a vida de santidade e oração, falar da importância da frequência aos cultos e o estudo das Escrituras. Somos responsáveis pela próxima geração. O que fizeram conosco o que fizeram conosco, devemos fazer com a próxima geração também. Isso, irmãos, é uma responsabilidade muito grande, né? Nós, pais, nós precisamos passar para os nossos filhos e para as pessoas, de um modo geral, aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez, quem é Deus, e pregar o Evangelho, pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque a próxima geração precisa saber quem é Deus. E o autor da lição aqui menciona que a gente só pode fazer isso com uma vida de santidade, com uma vida de dedicação, com a frequência aos cultos, com a oração, com o estudo da Bíblia e tantas outras coisas, né? Então, é responsabilidade nossa a gente passar o Evangelho para a próxima geração. Eu gosto de Deuteronômio 6, diz o autor, que fala sobre a necessidade de inculcar na mente dos nossos filhos a respeito de quem é Deus. A verdade que devia ser guardada e obedecer era: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Meus irmãos, numa época que nós estamos vivendo, as pessoas estão se esquecendo de Deus e estão colocando no lugar do Deus verdadeiro muitos outros deuses. Necessariamente não é um ídolo feito de pedra, de barro ou de gesso, mas tem muita gente colocando aí no lugar de Deus muitos ídolos, né? O dinheiro, a fama, a vaidade e tantas outras coisas. Vivemos em uma sociedade que afirma não existir Deus. A nossa sociedade hoje questiona muito a existência de Deus e estamos rodeados daqueles que afirmam a existência de deuses que nunca existiram. Então, se por um lado uma grande parte questiona a existência de Deus, por outro lado também uma outra parte criando deuses que não existiram, que não existem, que não vão existir nunca. Dentro desse contexto, é que precisamos manter nossa fé viva no único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho pedido sempre a Deus e aconselho aqui a todos nós que façamos sempre essa oração: Senhor, acrescenta-nos a fé, aumenta a nossa fé neste mundo tão conturbado, tão difícil, tão questionador como nós encontramos hoje. Entender a atitude deste povo diante de tantas maravilhas que viram é um desafio.
não conseguimos entender como o povo pôde ser tão rebelde a ponto de não contar à geração futura sobre os feitos e as maravilhas do Senhor. A mente humana é curta. A mente humana é curta. Isso aconteceu com eles, isso acontece conosco. A gente vê as maravilhas de Deus, a gente recebe uma bênção, a salvação, a cura, a prosperidade, a gente recebe de Deus tanta coisa e daqui a pouco a gente está sendo rebelde, fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Uma geração nova começa a acomodar-se na terra e a ausência de Deus não por vontade dele, mas pelo afastamento do próprio povo faz com que a vida fique muito complicada. Graças a Deus que permitiu a chegada dos juízes para trazer o povo a uma vida de piedade. Trazendo para nós, irmãos, graças a Deus que hoje nós vivemos o tempo da graça, hoje nós temos Jesus Cristo, nosso Salvador, e nós não devemos guardar isso só para nós, não devemos guardar isso só para a gente, mas a gente precisa passar isso para essa nova geração. Quantas vezes, irmãos, nós estamos preocupados em ensinar aos nossos filhos uma boa profissão, né? Passamos para ele como ganhar dinheiro, como ser uma boa pessoa, mas às vezes nós esquecemos de pregar o Evangelho. A igreja hoje, de um modo geral, né? Não estou me referindo à nossa igreja, mas referindo às igrejas de um modo geral, pregamos muito hoje sobre prosperidade, sobre aquilo que a gente pode ter, sobre poder, né? Muita gente hoje falando sobre vitórias, somente vitórias, mas a igreja precisa pregar sobre Jesus Cristo, precisa pregar o Evangelho, precisa pregar sobre céu, sobre inferno, e mostrando para essa nova geração que está aí que o Deus da história, o Deus que conduziu a história, o Deus que nos criou, o Deus que nos deu o seu Filho Jesus Cristo, ele é real, é verdadeiro. E mostrando também, pregando que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Essa nova geração precisa saber disso. Não pode esquecer dessa verdade. E nós que somos hoje aqueles mais maduros, aqueles que já têm maior experiência, nós precisamos dizer sempre em alto e bom som que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Então, eu quero finalizar esse estudo de hoje dizendo que nós precisamos ocupar a terra, né? Não essa terra física como foi ali a ocupação da terra em Canaã, mas nós precisamos ocupar os espaços hoje pregando o Evangelho, anunciando Jesus Cristo como Salvador. Que os nossos filhos, que os nossos netos, que os nossos bisnetos, ou as gerações que vêm por aí, que vão vir por aí, possam saber, possam conhecer que esse Deus que servimos hoje é um Deus que fez maravilhas, que faz e que fará sempre, porque Deus é Deus, e que Ele nos abençoe. Ó Pai, muito obrigado por esta lição, que Deus abençoe a vida de cada um que estará ouvindo, assistindo, participando, que sejam ricamente abençoados por Ti. Dá-nos, ó Pai, disposição, força, para que nós anunciemos para as próximas gerações que só o Senhor é Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.